Gente, nós vamos voltar naquele assunto que eu acho que nunca vai se esgotar, né? A violência doméstica, essa agressão à mulher, que é uma coisa que a gente não consegue compreender, como ainda no tempo de hoje, né? Ainda a gente vê isso por aí. E, enfim, nós convidamos aqui a doutora Jeane Faria, que é uma querida e sabe muito sobre esse assunto, para poder nos instruir. Eu sei que anda mudando um pouco, tem muita novidade, vamos dizer, nesse assunto. Jeane, fala um pouquinho sobre isso, sobre esse Maria da Penha, sobre essa agressão. Fala um pouquinho. Bom, primeiro quero agradecer. Eu acho que você falou que eu sou uma querida, você também é. E eu acho muito importante mulheres que têm algum destaque, que são envolvidas na sociedade, falar sobre isso. Então, primeiro eu quero te agradecer, né, até porque esse mês a gente está comemorando. No dia 25 é o Dia Internacional de Combate à Violência Doméstica e Familiar. Então é importante falar sobre isso, né? Nós temos visto na mídia, em vários lugares, várias alterações que estão ocorrendo em relação à Lei Maria da Penha, em relação ao feminicídio, à lei do feminicídio. Então isso é muito importante destacar, né? Aqui em Friburgo, a gente precisa ter um cuidado um pouco especial para conversar sobre a cidade, porque nós temos uma situação que, primeiro, nos deixa muito, assim, extasiado. Fala, poxa, o que está acontecendo na cidade? Por quê? Se a gente comparar Rio e Friburgo, em termos de população, em quantidade de processo, a nossa cidade ela tem um percentual maior. E aí a gente para pensar, será que isso é ruim? Sério? Sim. E aí a gente para pensar, isso é ruim, isso é bom? Bom não é, porque a gente tem uma quantidade, né, de pessoas sendo agredidas, sendo violentadas. E aí eu não estou falando só de mulher, eu estou falando de criança, eu estou falando de idosos, né, da violência doméstica no geral, familiar. Mas, por outro lado, a gente tem uma leitura de que se o número cresce e se as pessoas estão falando, significa que várias pessoas estão trabalhando sobre esse assunto e está levando informação para a sociedade. Então, acho que isso é muito importante. A gente está o tempo todo informando, dizendo o que é, como você denuncia, onde você vai, quais são os caminhos que você tem que seguir. Primeiro, para proteger, né? E segundo, para que a pessoa, o agressor, seja punido. Então, eu acho isso muito importante. A gente está falando disso o tempo todo, né? E na cidade, falando especificamente de Friburgo, inclusive a gente até pediu, né, eu trabalho na OAB em uma comissão especial contra a violência doméstica familiar. A gente pediu para que o Juizado Especial de Violência Doméstica fosse apartado dos demais. Para que isso? Para que possa vir a ter um atendimento mais personalizado, né, mais especializado, e que também possa tratar o agressor, né? A gente tem que aqui pensar na vítima, a proteção para a mulher é prioridade, né? Mas essa pessoa também precisa ser tratada, e a gente já tem visto em algumas comarcas a suspensão do processo. O processo suspende por um período e essa família ela é cuidada, né? Muitas vezes vai para o CAPS ou vai para algum outro órgão municipal ou estadual para poder fazer o tratamento, e aí tem todo o acompanhamento psicológico e depois volta para ver de fato o que vai acontecer. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu tenho muita curiosidade nisso. Talvez possa ajudar a mulherada, ou enfim, a família, né, em si. Quando há a agressão, você tem que denunciar imediatamente, ou isso aí, 2 dias depois você... Faz diferença? Se eu for hoje, fui agredida, vou lá, denuncio, enfim, conto a minha história, ou se eu for daí 3 dias, faz diferença? A gente precisa entender a prova, né? Porque nós temos vários tipos de violência. Quando a gente fala da psicológica, não é que vai fazer diferença. Eu acho assim, tá sendo agredida, tem que denunciar. Mas quando a gente fala de violência doméstica psicológica, é aquela violência que ela vem aos poucos. Que é tão séria quanto a física. No meu entendimento, ela ainda é pior. Porque nós, operadores que operamos o direito, para a gente fazer uma prova dessa, é bem desafiador. Fala um pouquinho disso aí. O que seria essa violência? Então, a violência doméstica é aquela que você vai escutando frases. É aquela que um dia fala assim, esse vestido tá ruim, você tá um pouco fora do peso. Aí no outro dia você não sabe fazer uma alimentação, você não sabe cuidar do seu filho. Desmerecendo. Vai desmerecendo e inverte a identidade.
O que acontece com isso? Às vezes você tem uma mulher que ela é muito bonita, ela se cuida muito, ela trabalha e tal, e ela começa a ouvir essas coisas. E aí aquilo vai minando, vai minando. Chega um ponto que ela não sabe quem é. Ela perde a identidade. Exatamente, ela perde a identidade. Então, esse tipo de violência, você pode denunciar a qualquer tempo e a qualquer hora. É claro que é preciso ter cuidado para identificar se de fato é uma violência. Eu sempre costumo falar nas palestras, às vezes você vai coabitar com uma pessoa que teve uma cultura diferente, uma criação diferente. Então é preciso entender. Exatamente, então é preciso entender isso. Quanto à violência física, é preciso ter a prova. Então, por isso, o ideal é que seja imediato. Sim, porque aí você vai para a delegacia, você vai fazer exame de corpo de delito. Então, é preciso ter a prova, né? Mas tem prova testemunhal. Tudo bem, então aí você já tem parte para uma... Sim. Eu já ouvi mulheres falar exatamente isso que você falou. Tipo assim, eu fui lá, fiz a denúncia, eram 3, 4 dias depois, e aí ele falou, cadê? Não tinha mais a marca tinha sumido. Aí eu falei, não teve como? Não, eu não tinha ninguém que testemunhasse, que tivesse testemunhado, e eu não tinha agressão mais. Então era a minha palavra contra do agressor. É isso mesmo. É preciso ter muito cuidado quando você vai operar o direito, né? Quem está denunciando tem que fazer a prova. Né? Tem então, que provar a agressão. Tem que provar, a gente sempre fala, denuncia, não espere muito tempo, não espere que a coisa aconteça e vá para um feminicídio, porque a coisa começa às vezes com uma discussão pequena, aí daqui a pouco vai aumentando e a gente tem caso de feminicídio. Então o que a gente sempre orienta não deixe para amanhã. Aconteceu e a pessoa sabe. A gente consegue perceber o que é uma discussão salutar, entre aspas, de um casal e o que passa a ser violência. E o medo? Porque muita gente fala assim, eu não denuncio, eu tô com medo. Eu tenho medo, ele vai me bater mais. Aí a gente faz algumas dicas para essa pessoa. Primeiro, precisa ter a coragem de falar para o número maior de pessoas possíveis. É o seu pastor, é a sua amiga, é o padre da sua igreja, é a sociedade, enfim, alguém que você tenha confiança. Então esse é o primeiro ponto, precisa falar. Né? Se cercar de alguns cuidados, quando você sabe que você está passando por isso, então evitar discussões em lugar que você tenha material cortante, né? Para evitar alguns tipos de problema. Então assim, a gente passa várias dicas para isso. Agora, medo, precisa tirar o medo. Por quê? O medo vai existir das duas formas. Você ter coragem. Sim, você vai existir estando sendo violentada e ele vai existir você denunciando, né? E aí você vai procurar proteção judicial. Em muitos casos a pessoa ela é abrigada, enfim, tem uma série de medidas que são tomadas. Então é preciso ter muita coragem, né? Porque eu sempre falo nas palestras para as mulheres às quais eu converso e tal, ninguém merece passar por uma situação dessa, né? E o outro não tem direito e poder sobre a pessoa para fazer. O que a gente poderia dizer no caso, você pode me corrigir se eu estiver errada, que o feminicídio nada mais é do que uma sequência de acontecimentos que você não identifica. Na verdade, ninguém acredita que o outro é capaz realmente ou de te matar, ou de uma agressão mais violenta. Você acha que sempre vai ficar no blá blá blá. É isso? Exatamente. Para chegar ao feminicídio, exceto se você está numa discussão muito grande e aí naquele calor foi e matou. Agora, a maioria dos casos que a gente observa para chegar ao feminicídio já vem tendo violências antes. Então, é importante a delegacia, é importante denunciar, é importante ter a medida protetiva, porque a medida protetiva salva vidas, né? Então, não pode ter esse medo, porque não é para deixar chegar a uma situação ruim, né? Uma situação que depois não vai ter mais volta, e não tomar medida antes. Manda um recadinho para aquela pessoa que está te vendo do outro lado, às vezes esteja passando uma situação como essa e não está sabendo o que fazer. Bom, eu quero convidar as mulheres, né? No geral, a gente está falando aqui das mulheres, para que saibam que são muito especiais, né? E que são empoderadas, muitas vezes nem sabem disso, mas são empoderadas. Criem coragem, denunciem, né? Se respeitem, porque eu acho que o princípio de tudo isso é o respeito. Quando a gente tem respeito pela gente, pelo outro, a gente não aceita isso, né? E siga a vida. Né? Porque a vida vai fluindo e você vai seguindo e ela vai entrando no eixo. Que a vida merece. Com certeza. Obrigada, doutora. Obrigada a você, minha amiga. Gente, fique atentos no seguinte: ninguém merece ser agredido. Ninguém merece nem agressão verbal, nem agressão física, nem o tipo de agressão. Ninguém.
Se você está passando por algum tipo de pressão, procure, se informe e procure ajuda, porque você não merece isso.